Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, muito bem-vindos. Mais um vídeo do canal, mais um dia de vida, mais um dia que Deus está nos permitindo louvá-lo, agradecê-lo. Nesse vídeo de hoje, vai ser a segunda aula sobre sistema cardiovascular. Espero que vocês gostem. Relembrando que eu sou um estudante e quero, na minha pequenez eu posso errar, mas eu quero estar sempre melhorando. E se vocês veem um erro, por favor, coloquem na descrição para que a gente possa, nos comentários, para que a gente possa criar cada vez mais um material melhor. Reforçando a mensagem do canal, do site, levar a mensagem de Jesus Cristo para todos os cantos da Terra. Na internet, no YouTube, eu estava sentindo falta de vídeos que falassem da questão da área da saúde, relacionando com Jesus, relacionando com a criação, relacionando com a grandeza de Deus, porque eu não vejo o sentido em estudar o corpo humano tirando Deus, tirando o Criador. Na minha perspectiva, vendo a criação, a gente vê o quão poderoso, o quão grandioso é o Senhor nosso Deus, e a gente assim pode procurar cada vez mais louvar e glorificar o Senhor, porque Deus nos amou tanto, tanto, Ele nos fez tão perfeitos, e mesmo nós pecando, Ele deu seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, se você tem algum talento, se você tem algum dom, alguma coisa em que você é bom, que você queira espalhar, colocando sempre Jesus Cristo em primeiro lugar, nas intercessões de Nossa Senhora, comente no canal se você quer, talvez você quer botar no canal um vídeo, quer participar do canal ensinando, não sei, talvez como alguma coisa de matemática, como fazer receita. Sinta-se muitíssimo à vontade. Justamente esse canal é para que as pessoas possam colocar os seus dons e glorificar a Deus com isso, para que Deus seja glorificado. Bom, irmãos e irmãs, antes de começar, gostaria de fazer uma oração e ler um trecho da Santa Bíblia Sagrada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou grandemente, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Irmãos, o que se refere esse pronome o? Quem Deus exaltou grandemente? Vamos continuar lendo? Para que o nome de Jesus, Deus exaltou grandemente, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós dobremos nosso joelho perante Deus. Que nós procuremos adorar ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente todos os momentos de nossa vida. Louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, falar de Jesus em todos os momentos de nossa vida. Que nós saibamos entregar a nossa vida para Jesus, nas mãos de Nossa Senhora, deixemos o Espírito Santo nos guiar, e para com isso que nós tenhamos o principal objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, e após Nossa Senhora, deixe com o primeiro e maior objetivo, e segundo, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, pois nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Eu peço que nós saibamos, eu também peço perdão ao Senhor por todos os pecados, e que nós saibamos tudo que nós falamos de errado, fizemos de errado, para que nós possamos nos redimir com o Senhor e somente fazer a vossa palavra. Amém. Irmãos, antes de ajudar, eu peço, se for possível, eu quero colocar sempre instituições que eu acredito que são realmente instituições sérias e que ajudam cristãos perseguidos. Desculpa, a primeira ajuda cristãos perseguidos, instituição ajuda a igreja que sofre, ou Aid to Church in Need. A segunda, muito conhecida, Canção Nova, uma comunidade católica que tem o seu foco na evangelização, principalmente pelos meios de comunicação. Irmãos, primeiramente eu peço que vocês ajudem essas instituições com orações. Coloquem elas nas suas orações diárias,
para que elas continuem firmes na fé, na caminhada de espalhar, levar a mensagem de Deus para todos. E também, se você for possível, para ajudar financeiramente, porque realmente elas vão, eu acredito que pelo que a gente pode ver no YouTube, os meios de comunicação, elas realmente usam o dinheiro muito bem, mas muito bem mesmo, de verdade. Eu não teria dificuldade em saber o local melhor para, se a gente querer investir, se a gente querer dar alguma ajuda do que essas. Claro, tem muitas, mas e entre essas muitas estão essas duas. Essa ACN, olha, é incrível, incrível o trabalho que eles fazem, incrível mesmo. E a Canção Nova, incrível também. Eu não tenho palavras. Irmãos, então, por favor, orem por essas instituições para que elas permaneçam firmes na fé. E, se for possível, por favor, ajudem financeiramente também, para que a gente possa cada vez mais levar a mensagem de Jesus para todo mundo, porque nós temos atitude, irmãos. Não adianta a gente ficar em casa, sentado no sofá. Vou fazer que nem o Papa Francisco falou, vamos levantar do sofá e trocar o sofá pelos tênis, porque enquanto tiver alguma pessoa passando fome, a gente não pode descansar. De verdade. Vamos rezar, que é muito importante sim rezar com a boca, mas também rezar com as mãos, ajudar o próximo. Bom, continuando no sistema cardiovascular, a gente viu bem sucinto na aula passada, então vamos lembrar as características principais. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Bom, é o coração, né? São os vasos sanguíneos e o sangue. São os componentes básicos do sistema cardiovascular. Eu quero agora, nessa aula, quero mostrar um pouquinho, o que quero mostrar? A localização do coração, né? Que ele se localiza entre os dois pulmões, a gente vai ver um raio-x daqui a pouco, e embaixo do coração está o diafragma. E tudo isso está dentro da caixa torácica. Também uma das principais, quero mostrar a principal função do coração, né? Que a gente vai ver que ele é basicamente uma bomba que explica a circulação sistêmica e a pulmonar, né? Que é bem legal, é bem importante. E falar das artérias e veias coronárias, e mais também algumas algumas características do coração. Então, basicamente, esse é é um pouquinho do cronograma, certo? Irmãos, este aqui é um raio-x. Desculpa, isso aqui é um exame de imagem de, de tórax, né? Agora eu vou pegar a caneta aqui e eu vou tentar contornar aqui, ó, em vermelho. Basicamente, onde é que é o coração? Olha só, isso aqui, ó. Vai ter exatamente, tá? Mas é mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o coração. O coração, ele tá dentro de um saco chamado saco pericárdico. Se Deus quiser, a gente vai ver isso mais de uma maneira melhor, mais detalhada em outras aulas. Mas basicamente esse saco serve para limitar o coração no espaço dele, né? Para que, vamos supor, se a gente começa a se mexer, o coração não ficar indo de um lado para o outro no espaço que ele se localiza, denominado mediastino. Esse espaço que o coração se localiza é denominado mediastino. Tá? Eu também quero ver em outras aulas se a gente estuda mais ele e com características específicas deste espaço. Basicamente agora, para a gente entender, vamos falar assim, mediastino é o espaço entre os dois pulmões. Então, o coração está entre os dois pulmões. Também, irmãos, o coração está voltado para a esquerda. Ó, essa partezinha aqui, deixa eu pegar um apontador que daí fica melhor a laser, um apontador a laser. Essa partezinha aqui, ó, é o ápice do coração, tá? O ápice do coração está embaixo, que nem o ápice do nosso osso do sacro, está embaixo. O ápice ele está voltado mais para a esquerda, tá? Claro, em situações normais, né? Tem pessoas que, enfim, por exemplo, o pectus carinatum tem o coração um pouquinho mais para a direita, mas agora em condições normais o coração tem o ápice dele voltado para a esquerda. Tanto que ele faz uma impressão aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Tanto que ele faz uma impressão no pulmão. Porque, deixa eu marcar mais ou menos aqui. Onde é que está o pulmão? Olha só. Aqui, ó, é o pulmão esquerdo. A gente sabe porque a base do coração está voltada para ele. Desculpa, o ápice do coração está voltado. Tem aqui se fala uma impressão. Então, o coração, o ápice dele estando voltado para o pulmão esquerdo, cria tipo uma impressão aqui, mais ou menos aqui, ó. Tipo, uma impressão de coração repousa aqui, ó. Tá vendo? Então, coração aqui, esse aqui em vermelho é o coração, e em azul do lado são os pulmões. Deixa eu botar aqui. Opa, deixa eu voltar um aqui.
Esse aqui, então, é o pulmão direito, tá? E esse aqui é o pulmão esquerdo. Como é que a gente sabe? Como é que se sabe? Porque a base do coração está voltada para o lado esquerdo, tá? Olha só, aqui está o coração, em cima dele que a gente vai ver que saem grandes vasos, tá bom? E olha só, olha que interessante. Embaixo, o que que a gente tem embaixo do coração? A gente tem um músculo bem importante que forma a base do coração ali e dos pulmões. Sabe como é que se chama esse músculo? Diafragma. Pensa assim, ó, ele é como se fosse uma bacia virada assim de cabeça para baixo, tá? Deixa eu pintar um pouquinho mais aqui para ficar legal. O diafragma, ele é o principal músculo da respiração, tá bom? Muito importante, ele é inervado. Todos os músculos do nosso corpo, para se contrair, eles precisam receber uma informação, né, do sistema nervoso. Menos o coração, né, que a gente vai ver que ele tem um sistema próprio de geração de impulso. Mas tirando esse, toda a musculatura, tanto estriada cardíaca, desculpa, musculatura estriada esquelética como musculatura lisa, ela precisa de uma informação do tecido nervoso para se contrair. O diafragma, ele é inervado por um nervo, e então os músculos precisam ser inervados por nervos, né? E o diafragma, ele é inervado por um nervo lá da cervical. Cervical é a parte mais alta da coluna vertebral. Eu não vou saber botar precisamente, mas vamos supor aqui, ó, essa partezinha aqui de cima, ó, ainda mais para cima, enfim, mais para cima é a cervical, tá certo? Então, a gente fala que é a parte no plexo cervical, que é o conjunto de nervos da parte cervical mais alta, sai o nervo que inerva o diafragma. Que o nome desse nervo é nervo frênico. Não vou colocar o caminho dele correto, mas vamos por assim, ó, tá vindo o nervo lá de cima, ele tá descendo, pá, inervou aqui o diafragma. Tã, 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 tã. Então, olha que sério é, vamos supor quando a gente tem algum acidente. Que vamos supor tem um acidente e que cortou essa ligação, vamos supor que a gente bateu o cervical, cortou, vamos supor que cortou esse caminho aqui, ó, cortou. Por que que é tão perigoso? Porque se a gente corta aqui a informação nervosa, o diafragma aqui para de se contrair. Como é um dos principais músculos da respiração, isso pode gerar uma parada respiratória. E isso é muito perigoso. Então, o diafragma é um músculo muito importante, tá? A principal, ele também tem outras funções, mas a principal função dele, assim, que eu sei, a básica, é a função respiratória, né? Muito importante, principal músculo respiratório. Então, esse aqui é basicamente, né, um raio-x. Desculpa, um exame de imagem muito legal, né? Então, algumas informações que a gente vai usar mais para frente. A sístole é uma contração do coração. A gente vai ver que o coração pode ser dividido em câmaras superiores e inferiores. As superiores se chamam átrios e as inferiores se chamam ventrículos. Tanto os átrios como os ventrículos fazem a sístole. Porém, quando se fala somente sístole cardíaca, se fala na ventricular, porque em comparação com a sístole dos átrios, a sístole dos ventrículos, ela é muito mais significativa, tá certo? E diástole, por sua vez, é o relaxamento. Então, tanto os átrios como os ventrículos fazem sístole e diástole, mas quando se fala basicamente em sístole e diástole, se não se fala, por exemplo, sístole, vamos supor, sístole e diástole do coração, então é ventricular. Mas se fala sístole e diástole ou atrial, então é dos átrios, tá certo? Então olha só que legal. Então qual é a função básica do coração e também depois do sistema cardiovascular como um todo? Vamos pensar assim, ó, nosso corpo é constituído por quê? A parte física dele? Por células, né? Então, vamos supor que eu tenho uma célula aqui no meu dedo, tá certo? Para a célula, o que ela precisa para sobreviver, basicamente? Oxigênio e glicose. A célula, para ela fazer as reações dela, ela precisa ter energia. E essa energia é basicamente oxigênio e glicose. Só que eu tenho que ter um aporte constante de oxigênio e glicose para essa célula,
tá no meu dedão. Quem faz isso? É o coração, é o coração. Ele que fica bombeando o sangue, que fica passando constantemente aqui e dando glicose, oxigênio, tá certo? E só que também o que a célula faz? Depois que ela fez as reações que ela precisa, principalmente no processo de respiração, né, que respiração celular, ela também deixa um lixinho, excretas metabólicas, principalmente CO2. Esse CO2 precisa ser eliminado da célula também. Então, o que a gente tem? A célula precisa constantemente de um aporte de oxigênio e glicose. Então, tem que ter alguma coisa que fica constantemente passando ali, como se fosse um riachozinho, sempre dando oxigênio e glicose. Só que ela também precisa botar para fora o lixo. Então, é como se esse riachozinho desse oxigênio e glicose, e quando esse riachozinho passasse pela célula, além de dar oxigênio e glicose, a célula dava para esse riachozinho gás carbônico. E esse riachozinho seguia o fluxo dele e levava embora. Esse é o sistema do coração. Fazer com que todas as células, todas as partes do coração e do sistema cardiovascular, né? Fazer com que todas as células de todo o corpo, todos os tecidos, todos os órgãos recebam constantemente um aporte sanguíneo para que elas fiquem adequadamente nutridas e para que as excretas metabólicas produzidas por essas células, tecidos, órgãos, seja eliminada do corpo, né? Que a gente vai ver através do sistema cardiovascular da respiração nos pulmões. Conceito importante. O que é uma artéria? A artéria é todo o vaso sanguíneo que leva sangue do coração em direção às células. E veia é o contrário, né? É todo o vaso sanguíneo que traz de volta o sangue para o coração. Então vamos supor que meu sangue ejetou, foi sangue embora, está saindo do coração, a artéria. O sangue está vindo para o coração por meio de um vaso, esse vaso é a veia. Outro conceito importante que também a gente vai frisar depois, sangue arterial. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2, tá certo? Enquanto que o sangue venoso, ele é rico em CO2 ou gás carbônico, né, e pobre em oxigênio. Agora, uma pergunta. A célula ela precisa de CO2, desculpa, precisa de oxigênio, né, para sobreviver, uma das principais dos principais componentes, né, para ela fazer as reações dela. Então, o sangue que está indo para ela tem que estar limpo, arterial, tem que ter oxigênio ou ele tem que estar sujo? Poxa, se ele está sujo, a célula já vai estar suja, ela vai botar mais sujeira? Não, né? Então ele tem que estar limpinho. O sangue tem que estar limpinho para que ele bote essas substâncias que estão dentro dele para a célula. Então, o sangue que está indo para essas células do corpo inteiro aqui, ó, que a gente vai ver para a circulação sistêmica é sangue arterial, tá certo? Então, olha só, aqui basicamente a gente tem um esquema, tá? Um corte do coração com um corte coronal, tá certo? Eu posso confirmar, mas o nome dos. A gente pode também ter uma aula sobre planos e eixos, mas aqui tem um corte no plano coronal. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Certo, então olha só, o que a gente vai ver mais de uma maneira mais detalhada agora. Os átrios, que são as câmeras, buracos receptoras de sangue, e os ventrículos, que são as câmeras ejetoras de sangue. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui basicamente no desenho onde é que estão os átrios. Deixa eu pegar a caneta aqui, olha só. Olha só, esse aqui é o átrio, tá? Pensa que a gente está vendo uma pessoa de frente. A gente vai ver de novo, mas só para já ir falando, esse aqui é o átrio direito, tá bom? O sangue passa aqui, ó, por uma válvula que a gente vai ver o nome, e entra aqui numa outra cavidade, chamada ventrículo. Sai de volta, passa por uma válvula, vem nessa artéria, vai para os pulmões e depois volta aqui nessa outra cavidade, chamada átrio esquerdo. Passa por uma válvula, ventrículo esquerdo, passa por uma válvula, artéria aorta. Certo? Então, olha só. Essa aqui, essa cavidade, tá vendo? E essa aqui, ambas se chamam átrios.
porque elas recebem o sangue. Essa aqui é um átrio direito, que a gente vai ver que ela recebe o sangue de todo o corpo, né? Então o sangue está sujo, porque ele veio, já deu que coisa boa que ele tinha, está vindo só com excretas. Esse aqui é o átrio esquerdo. A gente vai ver que o sangue dele é limpinho, é sangue arterial, tá certo? Por sua vez, essas duas cavidades superiores são os átrios, elas recebem o sangue. E essa cavidade aqui é o ventrículo direito, e esse aqui é o ventrículo esquerdo. Essas duas cavidades inferiores, os ventrículos, elas ejetam sangue. A gente vai ver que esse ventrículo direito aqui ejeta para o coração, enquanto esse ventrículo esquerdo aqui ejeta para todo o corpo, através da artéria aorta, tá certo? Então, vamos fazer um esqueminha? Olha só, aqui tem o coração, né? Agora eu vou colocar como se fosse átrios e ventrículos num esquema. Primeiro a gente vai dividir o coração em superior e inferior. A gente viu que as câmeras superiores recebem sangue, né? Então elas são chamadas de átrios, tá certo? Agora, vamos dividir também o coração em direito, tá? Pensa que a gente está olhando de frente, porque se a gente está, por exemplo, se a gente está olhando uma pessoa de frente, porque pode confundir, pode pensar que é esquerdo, mas esse lado aqui é o direito, tá bom? Pensa que a gente o coração pode ser dividido em direito e esquerdo. A gente vai ver que no direito circula sangue venoso. Você se lembra? Sangue rico em CO2, em gás carbônico, sangue sujinho. Enquanto do lado esquerdo circula sangue arterial, sangue limpinho, sangue rico em oxigênio e glicose e pobre em CO2, certo? A gente já vai ver por quê. Então, olha só, cavidade superior do lado direito, átrio direito. Se esse aqui é o átrio direito e é superior, esse aqui também é superior, então é átrio. Isso aqui não é direito, né? Porque direito é esse aqui, então é o átrio esquerdo. Essa cavidade inferior aqui é o C inferior, né? As inferiores são ejetoras, então é o ventrículo direito, embaixo do átrio direito. E por sua vez, esse aqui é o ventrículo esquerdo. Agora, se lembra que a gente viu antes que do átrio direito para o ventrículo direito tem uma espécie de um canalzinho, a gente chama esse canalzinho de, no caso, o canalzinho a gente chama de ósteo, mas nesse ósteo atrioventricular está localizada uma válvula. A válvula que comunica o átrio direito com o ventrículo direito se chama atrioventricular direita, né? Faz sentido, atrioventricular direito, mas ela é mais comumente chamada de tricúspide. A gente vai ver que é porque ela tem três cúspides, é como se fossem três membraninhas, né? Certo? Chamadas anterior, posterior e septal, são o nome das três cúspides. E o que ela comunica novamente? O átrio direito com o ventrículo direito, certo? Então o sangue vai nesse sentido, ó, em condições normais, tá? Quando a válvula tá em condições normais, uma das funções básicas dela é impedir o refluxo, tá? Porque olha só, o sangue vem aqui, ó, tá vendo que é meio que um triângulozinho? Para sair é mais difícil, tá? Também porque ela tem uns musculozinhos que ligam aqui na parede do miocárdio. Tem a gente pode ver, a gente, se Deus quiser, vai ver numa outra aula, os músculos papilares, as cordas tendíneas que seguram as válvulas aqui, ó. Tipo umas cordinhas que seguram, que se ancoram aqui, ó, no músculo, tá vendo? Então tá certo. Que não deixam para que ela meio que vire para cá, tá? Vire aqui pro átrio. Então tá certo. Por sua vez, comunicando o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, a gente também tem uma válvula, tá? Se usa o nome válvula, tá bom? Não sei se também não se usa válvula, mas eu vi que acredito que no local que eu peguei estava escrito válvula. Acho que não sei se isso faz muita diferença, até se você querer pesquisar e colocar, mas válvula também, pelo que eu vi, também está certo. Válvula atrioventricular esquerda, né? Porque faz sentido, ó, o átrio e o ventrículo esquerdo. Ela é conhecida como bicúspide ou mitral, tá certo? Ela tem duas cúspides, enquanto essa aqui tem três, anterior, posterior e septal. Essa aqui tem duas, anterior e posterior. O mitral, né? Porque falam que parece uma mitra, que eu acredito que seja o mitra é o local central, né, da Igreja Católica. Posso estar errado, mas acredito que é a forma também de construções, de um certo tipo de construção. E, então, a válvula mitral ou bicúspide comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, certo? O sangue vai desse sentido normalmente, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Olha, realmente,
Isso serve para glorificar Deus. Se a gente vê isso, a perfeição da obra de Deus e não glorifica a Deus por isso, me desculpa, mas a gente está sendo orgulhoso, porque Deus é perfeito, Ele nos amou tanto e nos criou com tanto carinho. Vamos louvar a Deus, glorificar a Deus e amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, tendo este como primeiro e maior mandamento, e segundo, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Pois nestes dois mandamentos, nosso próprio Deus, Jesus Cristo, disseste que se resume em toda a lei e os profetas. Amém. Tá certo, então vamos rever. Agora é só, como é que pode ser dividido o coração em direito e esquerdo? Aqui direito, né, que a gente viu que circula sangue venoso. E coração esquerdo, que a gente viu que circula sangue arterial. Cavidade superior são os átrios que recebem o sangue, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Válvula tricúspide comunicando o átrio direito com o ventrículo direito. Válvula mitral ou bicúspide comunicando o ventrículo esquerdo, tá certo? O ventrículo esquerdo com... Desculpa mesmo. Comunicando o átrio esquerdo, certo? Desculpa mesmo. O átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Tá certo, então, olha só. A gente viu que o sangue, em condições normais, ele passa do átrio para o ventrículo. Nesse caso, do átrio direito para o ventrículo direito. A gente viu que aqui o sangue está sujinho, né? Tá venoso. Olha só, olha por que ele está sujinho. O sangue, depois que ele está no ventrículo, vamos por assim, ó. A gente viu que o sangue vem no corpo todo, né? E para aqui, nessa cavidade aqui, chamada átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, certo? Pela válvula tricúspide. E do ventrículo direito, o sangue ele vai para os pulmões. Opa, desculpa. Ele vai para os pulmões, olha só. Porque como o sangue está sujo, ele precisa se purificar. Quem faz isso, as trocas gasosas, são os pulmões. Tá certo? Dos pulmões, então olha só, qual é o sentido? A gente tem que ter bem em mente esses fluxos. Átrio direito, tricúspide. Ventrículo direito, a gente vai ver que ele passa por uma válvula, tá? Mas ele vem através de vasos para os pulmões, purificou sangue. Então até aqui ó, é o sangue venoso. Antes de entrar nos pulmões é sangue venoso. Passou nos pulmões, fez as trocas, já é sangue arterial, já é sangue limpinho. Por sua vez, ele vem aqui para cá, ó. Se lembra a cavidade, ventrículo, desculpa, átrio esquerdo. A gente viu que o fluxo normal do sangue é do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, olha só, o sangue é um ciclo, tá? Mas aqui a gente tem que pegar um local para começar, porque depois a gente vai ver que tudo. A gente poderia começar em qualquer lugar, mas para facilitar, a gente começou no átrio direito, porque é um ciclo. Está constantemente esse ciclo funcionando no nosso corpo. Nossa, a criação de Deus é perfeita mesmo. Então, tá no átrio direito aqui, passou pela essa válvula, se lembra o nome? Átrio esquerdo, válvula bicúspide ou mitral, ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo a gente vai ver que é bombeado para todo o corpo, tá? Então, olha só, a gente viu lá no exame de imagem que os pulmões estão do ladinho, né, do coração. Então pensa assim, tá? Então o coração ele bombeia com uma certa força para os pulmões que estão do lado. Agora, vamos pensar aqui no corpo. Poxa, o coração tem que bombear sangue para ir até lá no dedão do pé. Será que a força é igual para os pulmões que estão do lado? Ou é menor, ou é igual? Poxa, a gente vê que a força é maior. A força é bem maior. Se a gente pega e corta o coração assim, um corte transverso no nível dos ventrículos, a gente vê que a parede muscular do ventrículo esquerdo ela é maior do que do ventrículo direito, porque enquanto o ventrículo direito só bombeia para o coração, só bombeia para os pulmões para voltar para o coração, que também é um trajeto considerável, mas não é tão grande. O ventrículo esquerdo ele é responsável por bombear para todo o corpo, então ele tem que bombear o sangue com muita força, certo? Então a parede muscular do ventrículo esquerdo ela é maior do que a do ventrículo direito, mais espessa. Tudo isso que eu estou falando em condições normais, né?
saudáveis, sem patologia. E do corpo, então, o sangue veio para o corpo, entregou o sangue limpinho, as células botaram as excretas para o corpo, para o sangue já ficou de novo venoso. E, por sua vez, voltou para o átrio direito. E todo esse ciclo se segue. Agora, olha que interessante. Do átrio direito, a gente viu que, para o ventrículo direito, a gente viu que tem uma válvula chamada válvula tricúspide. Só que, olha só, o vaso que comunica o ventrículo direito com os pulmões, para o sangue passar do ventrículo para esse vaso, a gente vai ver que esse vaso se chama artéria pulmonar, também precisa passar por uma válvula. Essa válvula, por sua vez, se chama válvula pulmonar. É simples, né? Semilunar pulmonar ou simplesmente pulmonar. Vem para os pulmões, ficou limpinho, vem aqui para o átrio esquerdo, passou pela válvula bicúspide ou mitral, ventrículo esquerdo. E por sua vez, a gente vai ver que do ventrículo esquerdo para todo o corpo, o sangue, ele no começo, ele é conduzido por uma artéria, né? Que tipo, a gente vai ver que essa artéria se chama artéria aorta. Só que para passar do ventrículo esquerdo para a aorta, ele também precisa passar por uma válvula. Assim como do ventrículo direito para a artéria pulmonar, precisa passar pela válvula pulmonar. Então, olha só, olha que legal. Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, passa pela válvula aórtica. Legal, né? Se a gente pega o nome da artéria, não fica tão difícil. Então, vamos lá. Olha só, peguei essa imagem, tá? E coloquei aqui em cima. Vocês na parte superior esquerda. Vamos agora, então, revisar. Essa amarela aqui, ó. Desculpa. Essa amarela aqui, como é que é o nome? Tricúspide. Tá aqui, né? Olha só, átrio direito. Aqui em cima, átrio direito. Tricúspide, ventrículo direito. Aqui embaixo, ventrículo direito. Sangue nesse sentido. O sangue está aqui nessa câmera. Então, desculpa, só, válvula tricúspide. Agora o sangue está aqui nessa câmera. Ele vai ser bombeado, que a gente viu, para onde? Para os pulmões. Aqui, ó, ventrículo direito. Só que ele vai passar por uma válvula antes. Como é que é o nome dessa válvula? Válvula semilunar pulmonar ou simplesmente pulmonar. Tá certo? A gente vai ver que esse vaso aqui, ó, se chama artéria ou tronco pulmonar. Tá bom? E depois ele se ramifica em artéria pulmonar esquerda, essa aqui, tá? Que é para o pulmão esquerdo, e artéria pulmonar, essa aqui, direita, que vai para o pulmão direito. Bom, olha só, então, foi para o pulmão, voltou para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, aqui em cima, ó, voltou do pulmão, o sangue tá limpinho. Voltou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, passa por uma válvula, a gente viu que ela se chama bicúspide ou mitral, tá certo? E do ventrículo esquerdo para quem, aqui, ó, do ventrículo, então, vendo esse sentido, ó, vem aqui, átrio direito, tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar, pulmão, voltou, veio aqui no átrio esquerdo, válvula mitral, ou bicúspide, ventrículo esquerdo, a gente vai ver, e essa última válvula aqui se chama válvula semilunar aórtica ou simplesmente aórtica. Comunica o ventrículo esquerdo com a aorta. Só aqui o arco da aorta, que é bem bonito. A gente pode ver numa aula, se Deus quiser, isso. Tá certo? Olha só, a gente tem que... Esse é o ciclo. Se a gente tem que construir a base para aprender o sistema cardiovascular em cima. A gente tem que ter esse fluxo e esses nomes bem presentes na nossa cabeça. Quais são as cavidades superiores, quais são as cavidades inferiores, os nomes das válvulas. E uma coisa interessante, olha só, o nome das artérias. Tá vendo que aqui esse sangue, aqui esse lado do coração tá como azul, né? Por quê? Esse lado, olha só, o lado direito, que a gente vê que ele tem sangue sujo ou limpo antes de ir para os pulmões. Tá sujo, né? Sangue venoso. Então, olha só, geralmente, não é em todos, tem livros que fazem diferente, mas geralmente o sangue venoso, não que é sangue azul, tá? Mas é que ele tem uma coloração diferente. O sangue venoso, ele é representado como azul. E aqui no coração esquerdo, que a gente viu na parte esquerda do coração, átrio e ventrículo esquerdo, a gente viu que o sangue é limpinho, né? Porque ele, antes de ir para o corpo inteiro, ele precisa ser limpo, porque ele veio do pulmão já limpo. Então, o vermelho aqui, ó, é o sangue arterial, rico em oxigênio e glicose, pobre em gás carbônico. Agora, uma pergunta interessante. Olha que aspecto interessante. Tá, então olha só. Então, aqui, se azul é o sangue venoso, tá, essa aqui é a artéria
pulmonar, né? Então quer dizer que é uma artéria carregando sangue venoso? Sim. Essa é uma das únicas exceções do corpo humano em que uma artéria carrega sangue venoso. Essa aqui. A artéria pulmonar leva sangue para os pulmões porque o sangue está sujo, sangue venoso. E depois, quando o sangue vem dos pulmões em direção do coração, que eles caem no átrio esquerdo, eles vêm através de veias. Então, sim, e é sangue limpo, então é sangue arterial. Então, são veias carregando sangue arterial para o átrio esquerdo. O resto é basicamente a artéria carrega sangue arterial e veia carrega sangue venoso, mas essa é uma das exceções. Aqui, ó, a artéria pulmonar está com sangue venoso porque está indo para os pulmões, foi nos pulmões, purificou, voltou para o átrio esquerdo através de veias pulmonares. A gente pode ver que tem dos dois lados vem duas veias, então são quatro ao todo. Vamos supor, do lado do pulmão esquerdo vem veia pulmonar, do pulmão esquerdo veia pulmonar esquerda superior e inferior, e do pulmão direita veia pulmonar direita superior e veia pulmonar direita inferior, que cai no ventrículo, desculpa, átrio esquerdo, tá? Então essas são as únicas exceções. Olha só, aqui agora tem um coração, essa imagem bem legal, meio 3D assim, né? Essas imagens eu peguei em sites que não tem direitos autorais, porque é meio difícil, porque para não ter, para procurar não se complicar, né? Então, se vocês também querer, souber fazer alguma arte ou querer ajudar o canal de alguma forma fazendo alguma arte, com certeza serão bem-vindos para glorificar a Deus, né? Com certeza, porque nós temos como objetivo sempre glorificar o Senhor. Olha só que legal, isso aqui é um coração visto assim, ó, aqui a gente tá num corte, não, como se a gente pegasse o coração e cortasse assim, de cima para baixo, num corte coronal, no plano coronal. Agora, esse aqui é um coração, basicamente um coração inteiro. Não é como a gente vê ele no corpo, porque ele ainda, vamos se lembrar que ele ainda está envolto pelo saco pericárdico, que é basicamente um saco de tecido fibroso que limita o coração no espaço dele no mediastino. Olha que legal, como a gente consegue, olha só o que a gente já aprendeu aqui, ó. A gente sabe, olha só, vamos ver se a gente sabe o que é isso aqui, ó. Essa aqui é a artéria pulmonar, tá vendo que aqui ela tá indo pro pulmão esquerdo, ó, tá? E aqui pro pulmão direito, vai passar por trás ali, tá certo? Essa aqui é a artéria pulmonar. Eu só tenho que pesquisar e querer achar interessante, se Deus quiser, o nome dessas artérias, por exemplo. Essa artéria menorzinha aqui seria interessante. Se eu soubermos, eu quero compartilhar com vocês. E olha só que legal. Aqui, ó, duas veias, olha só. Essas veias são as veias pulmonares, elas vieram do pulmão, olha só, veia pulmonar. Aqui é o pulmão esquerdo, né? Olha só. Veia pulmonar esquerda superior, veia pulmonar esquerda inferior. E elas vão desembocar no átrio esquerdo. Para fazer todo o ciclo. Muito interessante, né? E como aqui tem duas, esse lado também tem duas. Olha aqui. A aorta, ó, que vem do ventrículo esquerdo, aqui o arco da aorta, bem legal. E aqui a gente vai ver depois que a veia, essa aqui é a veia cava superior, aqui que desemboca no átrio direito, tá certo? Então olha só que legal. Olha só, mais uma coisa importante. O coração também é formado por células, né? Então, uma pergunta: quem será que nutre as próprias células do coração do miocárdio, que ele também precisa se contrair? Tá vendo que tem uns vasinhos no coração? Olha, exatamente, são esses vasos que são responsáveis por nutrir o coração. Esses vasos são conhecidos como artérias e veias coronárias, ou vasos coronários, que são os vasos que são responsáveis por nutrir o próprio músculo, porque o coração também é um órgão, ele também precisa ser nutrido. Além de ser uma bomba, ele também é um músculo. Então, é que nem no corpo. As artérias levam o sangue no corpo, a artéria aorta, né? E essas artérias coronárias, elas são a primeira ramificação da aorta. Logo que a artéria aorta começa a ascender, tem ramificações. Direita, esquerda, que elas depois vão se ramificar cada vez mais em outros tipos de artérias. Se Deus quiser, a gente vai também estudar as artérias, os vasos coronários. Então, essas artérias foram no coração, irrigaram o coração. Quando elas voltam através do seio coronário, que basicamente o seio coronário é uma veia pequena, né, que recebe o sangue que nutre a maior parte do miocárdio e o drena para o átrio direito. Eu te lembro que antes a gente falou que o átrio direito recebe todo o sangue que nutre o corpo, inclusive o próprio coração através do seio coronário.
novamente esta figura. Então olha só, mais os dados. Esse vaso aqui que a gente vai ver, ó, então a gente viu que, olha só, esse aqui é o que é o quê? Esse aqui é o átrio, né? Então ele recebe sangue. Então se esse vaso tá comunicado com o átrio e o átrio recebe sangue, então significa que esse vaso tá vindo do corpo, né? Porque ele tá jogando sangue aqui dentro. Então ele tá vindo do corpo. Aqui embaixo também, ó. Meio, dá pra ver que vem meio por baixo, tá certo? Então, se ele tá vindo do corpo, ele é uma veia, né? Ó, e o nome dessa veia se chama veia cava superior. Enquanto o nome dessa outra veia aqui de baixo se chama veia cava inferior. Elas trazem o sangue da maior parte do corpo para o átrio direito. Além disso, vamos se lembrar que tem também o seio coronário, que é o sangue que nutre o próprio miocárdio, que também desemboca no átrio direito. Tá certo? Como é que é o nome desse vaso aqui que a gente viu? Tronco ou artéria pulmonar. Perfeito, que carrega sangue venoso. Essa aqui, então, é a artéria pulmonar, né, esquerda, enquanto que essa outra ali é a artéria pulmonar direita. E a famosa aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, recebe muita pressão porque ela é logo a saída logo a saída do ventrículo e o sangue precisa ter bastante força para atingir todas as células do corpo, tá certo? Então vamos também falar sobre os tipos de circulação. A gente tem no corpo basicamente dois tipos de circulação, que é a grande circulação ou sistêmica e a circulação pequena ou pulmonar. Olha só, o que é a grande circulação? Vamos pensar. O coração ele vai do coração para o pulmão, né? O sangue, depois o pulmão volta de novo para o coração, e daí para o corpo inteiro, e volta de novo para o coração e para o pulmão, e assim vai. Então a grande circulação, o que ela compreende? O sangue que começa no coração, vai para o corpo e depois volta para o coração. Enquanto a pequena circulação compreende o sangue que vai do coração para o pulmão e depois de volta para o coração. Então, olha só, ambos a grande circulação, o começo e o fim são no coração, só que o que tem no meio deles? Enquanto na grande circulação ou circulação sistêmica tem o corpo, as células do corpo, na pequena circulação, circulação pulmonar, você tem os pulmões, que acontecem as trocas gasosas. Agora, vamos ser um pouquinho mais específico. Por que a gente aprendeu? O coração, o sangue antes de ir para o corpo, onde é que ele está? No ventrículo esquerdo. Foi para o corpo, né? Para as células do corpo. E vai voltar para onde agora o sangue está sujinho? Para o átrio ventrículo. Quem recebe sangue receptora são os átrios, né? E qual a gente viu que é o átrio que recebe o sangue do corpo? O direito. Então é ventrículo esquerdo, corpo, átrio direito. Agora vamos para o outro, para a pequena circulação. Antes de ir para os pulmões, onde é que a gente viu que está? Se antes de ir para os pulmões, então é uma cavidade que manda embora. Se ela manda embora, ela é ejetora, ela é um ventrículo. Antes de ir para os pulmões, o sangue está sujo. Então é sangue venoso. E sangue venoso está do lado direito. Então o ventrículo direito. Foi para os pulmões, fez a troca gasosa e voltou. O sangue está limpinho, ele está vindo para o coração. Então, uma cavidade que recebe sangue são os átrios. Agora tem que saber se é o direito ou o esquerdo. Se ele está limpinho, a gente viu que é lado esquerdo, então é o átrio esquerdo. Tá certo? Esse aqui é basicamente o esqueminha dos dois tipos de circulação. Agora, tá certo. Só uma última vez então para lembrar. Veia cava superior, veia cava inferior. Seio coronário. Desemboca sangue arterial sangue venoso que irrigou todo o corpo no átrio direito. No átrio direito, através da válvula tricúspide, desemboca no ventrículo esquerdo. O sangue continua venoso. O ventrículo esquerdo, ele faz uma sístole, né? Então, aqui o sangue estava aqui. O ventrículo, desculpa, o átrio fez uma sístole, o sangue veio aqui para o ventrículo. Enquanto o ventrículo estava fazendo a sístole, o átrio fazendo a sístole, o ventrículo estava relaxado, tá certo? Agora, o sangue estando aqui, o ventrículo direito vai fazer uma sístole, ele vai esmagar o sangue, vai diminuir o espaço e vai empurrar o sangue aqui, ó, para cima. Não vai sair por aqui porque tem a válvula. Vai sair por aqui, ó, pela artéria ou tronco pulmonar. Então, o ventrículo direito fez uma sístole, o sangue vem aqui, passa pela válvula pulmonar, semilunar pulmonar ou pulmonar, vem para a artéria pulmonar, sangue continua venoso, vem para o pulmão esquerdo e pulmão direito. O sangue voltou através da... Então, o sangue foi para os pulmões, fez as trocas, voltou limpinho. Sangue arterial. O sangue arterial volta onde? Átrio esquerdo, através das veias
pulmonares, superiores e inferiores da direita e superiores e inferiores da esquerda. Desembocou aqui no átrio esquerdo, sangue arterial, sangue limpo, rico em oxigênio e glicose, pobre em gás carbônico, passou pela válvula mitral ou bicúspide, né, que o sangue foi empurrado para cá porque o átrio fez uma sístole atrial, enquanto o ventrículo estava relaxado. Enquanto o sangue está aqui, daí tá, fez assim. Agora é hora do ventrículo apertar o sangue. O ventrículo esquerdo, que é mais forte que o ventrículo direito, né? Porque enquanto o ventrículo direito faz bombeia sangue para circulação pulmonar ou pequena, o ventrículo esquerdo bombeia sangue para grande circulação para todo o corpo. Então, o sangue estando aqui, o ventrículo esquerdo faz uma sístole bem forte, passa pela válvula aórtica e vai para a aorta e para o corpo inteiro. Se Deus quiser, quero fazer também nas próximas aulas explicando melhor essa questão de diástoles e sístoles, explicando bem certinho assim como é que funciona, mostrar no caso que primeiro os dois átrios fazem a sístole e empurram o sangue para baixo, enquanto os dois ventrículos relaxam, fazem a diástole. Por sua vez, os dois ventrículos se contraem e os dois átrios relaxam. Então é sempre oposto. Os átrios eles se contraem e relaxam juntos, e os ventrículos também. Só que enquanto os átrios estão se contraindo, os ventrículos estão relaxando. Enquanto os ventrículos estão contraindo, os átrios estão relaxando. Mas isso é assunto para próximas aulas futuras. E se Deus quiser, a gente vai fazer então mais algumas características, só para não queimar tanto neurônio. As características principais do coração, então. Todas as funções do sistema circulatório dependem do coração, porque é o coração que mantém o sangue em movimento no interior dos vasos sanguíneos. O coração, olha só que incrível, como Deus é perfeito. O coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, impulsionando o sangue através dos vasos sanguíneos. A cada ano, o coração bombeia mais de 5,6 milhões de litros de sangue. O volume de sangue impulsionado pode variar amplamente entre 5 e 30 litros por minuto. Olha como o corpo humano. E o coração tem aproximadamente o tamanho do seu punho fechado, ó, como está aqui em cima. Deus é perfeito. A gente lendo, eu respeito muito o evolucionismo, sabe? Mas eu acredito no criacionismo e a gente vendo o amor que Deus nos fez e vendo a perfeição da criação de Deus e vendo que, sabe, a perfeição da criação, a gente vê o quanto o Criador é grandioso e quanto a gente é pequeno, é miserável perante Deus, mas a gente, mesmo sendo pequeno, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ser salvo. Mostrando que a gente não é salvo pelas nossas obras, mas sim porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o Cordeiro de Deus perfeito, que morreu por nós para que nós fôssemos salvos. A gente não, para que nós fôssemos salvos. A gente não é salvo pelas nossas obras, mas sim porque Jesus morreu na cruz por nós. Que nós saibamos isso, internalizemos isso e coloquemos este critério como Jesus como razão de nossas vidas, que Nossa Senhora sempre nos guie e que o Espírito Santo também seja nosso guia. Algumas características também na parte, agora mata a parte final do vídeo, o coração tem cerca de 35 milhões de contrações em um ano, cerca de 2,5 bilhões de contrações ao longo de um período médio de vida. O lado esquerdo do coração bombeia sangue por cerca, olha só, porque o lado esquerdo é para circulação sistêmica, né, para grande circulação, bombeia sangue por cerca de 120 mil quilômetros de vasos sanguíneos e que equivale a circular a Terra na altura do Equador aproximadamente 3 vezes para uma pessoa. Meu Deus, como Deus é perfeito. Glorificado seja Deus, glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. O coração bombeia mais de 14 mil litros de sangue em um dia, ou 5 milhões de litros em um ano. Irmãos, sabendo que o coração, eu até queria agradecer também os sites que eu quero colocar na descrição do Khan Hub e Khan Academy, que são sites muito bons que me ajudaram a estudar. Irmãos, o coração ele começa a bater, pelo que eu vi no Khan Academy, média ali pelas 6 semanas, quando o feto tem 6 semanas na barriga da mãe. Irmãos, por favor, pensem, 6 semanas. Começa a bater o coração dentro da barriga da mãe, o bebê, o feto, o bebê. Ele vai até a nossa morte. Pessoas que vivem 100 anos têm o coração batendo há mais de 100 anos. Meu Deus! Poxa, pense numa bomba de água que fica ligada durante 100 anos funcionando, sabe? Acho que a gente não vai conseguir pensar porque não existe.
Imagina uma bomba dentro do nosso corpo ali, o nosso coração está dentro do nosso corpo, que fica constantemente bombeando, que ele aumenta e diminui as frequências de acordo com a nossa atividade que a gente está fazendo. Meu Deus. Irmãos, isso só serve para reforçar a nossa fé, assim, irmãos, que a gente veja o quão Deus é perfeito, que a nossa fé se reforce muito, muito, porque ela é muito atacada, mas estudando a criação, que a nossa fé se reforce, e para que quando for atacado nós tenhamos subsídios para mostrarmos que nós não acreditamos em algo utópico ou que realmente não tem nenhuma base. Irmãos, olha a natureza, olha a criação, a perfeição. Deus é incrível, louvado seja Deus. Então, olha só, a localização do coração é do mediastino, né? Que, e os limites do coração, o limite anterior, né? Que é da frente do coração. Tem o osso externo, as cartilagens costais. Se Deus quiser, quero ainda fazer tudo aula de todos os, e com a ajuda de vocês, irmãos, de todos os sistemas e não, de alguns dos sistemas que for da vontade de Deus, para que a obra de Deus seja cada vez mais glorificada. O limite posterior do coração, que atrás é a traqueia, esôfago, artéria aorta descendente e coluna vertebral. Também quero fazer aula sobre essas terminologias anterior, posterior, ventral, dorsal, proximal, distal, né, para o pessoal que tem no começo, para ajudar, né, que ajuda bastante esses termos, que às vezes não dá para, a gente não sabe, né, terminologia. Os limites laterais, do ladinho do coração, você tem os pulmões, né, direito e esquerdo, lembrando que o coração é voltado em situações normais para o lado esquerdo, o ápice, né, superior são os grandes vasos que a gente viu, né, que são a aorta, o artéria, tronco, artéria pulmonar, as artérias pulmonares, certo? Inferior, né, que a gente viu que é o músculo, o principal músculo da respiração, inervado pelo nervo frênico, o diafragma. Irmãos, eu gostaria, antes de acabar essa videoaula, eu sei, ela foi bastante pesada, mas que ela sirva para reforçar nossa fé. Por favor, novamente convido a vós, se você, todos nós temos talentos, temos dons. Se você quer colocar, se você sente que Deus está te chamando para colocar este dom neste canal, enfim, algum outro local, vá atrás. Porque nós saibamos usar os talentos que Deus nos deu, como na parábola, né, dos talentos. Porque o que foi dado muito, muito será cobrado. E o que foi dado pouco, pouco será cobrado. Acredito que seja até de outra parábola esse dizer, mas o que pra gente fica, o que eu queria passar com essa passagem aqui não é dos talentos, tá? Mas antes de falar dela, falar da parábola dos talentos. Irmãos, usem seus talentos, não fiquem com medo. Usem, proclamem a vossa fé. Se você não é cristão, eu rezo por você, para que você veja o quão grandioso é Cristo em sua vida. Por favor, converse com um cristão, com um amigo, com um padre, e veja e procure ver realmente a base. Pesquise a Bíblia, veja se ela tem suporte histórico, se o que ela fala realmente pode se confirmar em outros livros. Estude livros de apologética e você vai acabar vendo que o cristianismo é a verdadeira fé, a verdadeira religião. Mas mesmo assim, não é porque é a verdadeira fé, é porque muitos não acreditam que a gente vai deixar de amar. Muito pelo contrário, a gente vai amar todo mundo, com todas as nossas forças. Porque é isso que Jesus queria, não rezar apenas pelos vossos amigos, mas também pelos vossos inimigos, ou também pelos que não acreditam, mas como Nossa Senhora nos pediu. Irmãos, se vocês têm talento, usem eles. Não fiquem comigo, não fiquem em casa. Usem esses talentos para que o reino de Deus esteja cada vez mais glorificado e aumentado. Irmãos, se você tiver uma Bíblia, eu peço que você pause o vídeo e pegue neste trecho, Evangelho segundo São Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 12, versículos 54 ao 57, bem curtinho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus também dizia às multidões: quando vocês veem uma nuvem vindo do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva. E assim acontece.
Quando vocês sentem soprar o vento do sul, vocês dizem que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o que eu queria passar com essa passagem? Como ali, olha só, o pessoal desta passagem, ele sabia interpretar o tempo. Ah, sabia que se o vento vem de tal local vai chover, se o vento vem de tal outro local vai fazer sol. Mas Jesus fala hipócritas. Eles sabiam interpretar as coisas do mundo, mas não sabiam interpretar que o Salvador, Jesus, estava ali. Então, o que eu tenho a ver com essa aula? Não vamos ser hipócritas, não vamos ficar daqui a pouco muito centrado em entender todos os aspectos do corpo humano, anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia celular, molecular, enfim, histologia, embriologia, e não entender que Jesus Cristo é nosso Salvador. Não entender que Deus nos amou de tal forma que nos deu vosso Filho para morrer na cruz por nós. Vamos saber interpretar isso. O principal, não vamos ser hipócritas e procurar estudar muito, saber muito da criação e tirar o Criador da história. Não falar de Deus, não admitir e não louvar Deus, não glorificar Deus, não amar Deus sobre todas as coisas. Não vamos ser hipócritas. Vamos usar esse conhecimento, sim, para louvar Deus. Não simplesmente para saber como, porque essas pessoas também sabiam. Sabiam que tinha um vento que ia fazer calor e fazia mesmo. Daqui a pouco a gente estuda, por exemplo, agora eu vou estudar o manguito rotador. Se eu romper ali o supraespinhal, eu vou ter dificuldade na abdução do ombro. Tá, mas poxa, a gente sabe interpretar isso, mas, poxa, isso realmente é o mais importante? Vamos saber interpretar o tempo presente, que Jesus é nosso Salvador. Irmãos, então essa foi a minha mensagem. Agradeço enormemente pela atenção. Peço perdão por o vídeo ter ficado muito longo e queria dizer que eu amo vocês e que quero colocar vocês em minhas orações. Que o Senhor os ilumine e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Fiquem com Deus. Amém.